Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, hoje, antes de começar, eu só queria fazer um agradecimento pela presença que a gente teve ontem na nossa live. Presença maravilhosa e assim, eu acabei me emocionando. É só uma gratidão mesmo que eu queria deixar aqui. Essa energia maravilhosa. E é só a presença de saber que a gente está trilhando o nosso caminho como a gente precisa, né, Rafa? E a gente está em paz com isso e dá o nosso melhor dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre somos a fonte de tudo, né, Rafa? Exatamente. Quando o Mestre Jesus, né, falou, a tua fé te curou, o que ele quis dizer com isso? Ele despertou nas pessoas o poder curador que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, ele trouxe luz à consciência das pessoas que elas mesmas podem se curar. Então, quando ele mencionou, né, que a fé das pessoas é que cura, é porque isso existe dentro de nós. Que cabe aqui, somos fonte de tudo. Quando ele diz assim, tudo que você pedir, crendo que recebeu, você vai receber qualquer coisa. O que ele está fazendo? Ele está despertando nas pessoas o poder criador que existe dentro de cada um de nós. Então a gente não precisa pegar nada de ninguém, né? A gente não precisa buscar as coisas fora de nós mesmos. Temos tudo dentro de nós. Precisamos despertar o nosso potencial. Quando ele fala, ama o próximo como a ti mesmo, o que ele está fazendo? Despertando o potencial de amor nas pessoas. Todos nós temos amor dentro de nós. Precisamos deixar que essa luz brilhe. Como que a gente faz para essa luz brilhar? A gente tem que amar. Amar o próximo, amar a si mesmo. Então, quando a gente fala assim, tudo que a gente precisa é só olhar para dentro que a gente encontra. Por que as pessoas buscam fora, né? Tão perdidas, uma busca que nunca encontra. Porque o que tem fora não é nosso. O que é nosso é o que está dentro. Dentro do seu coração, dentro da sua consciência. E quando a gente fala tudo, é tudo. Né? A gente é um potencial gigantesco, mas a gente tem que despertar. Então, quando a gente fala assim, esteja presente, seja você mesmo, busca a tua essência, é você buscar, é você canalizar toda a energia que tem dentro de você. Energia que vai curar todas as mazelas humanas, energia que vai curar toda a miséria do mundo, porque a gente é uma fonte de prosperidade incrível, gigantesca. A gente é uma fonte de amor infinito. Quando Deus, colocou o seu filho para trazer os ensinamentos para nós,
é para isso, para iluminar cada ser humano. Ou seja, despertar em cada ser humano o potencial que já existe dentro da gente. Capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de se curar. A gente tem uma capacidade monstruosa dentro de nós, enorme, um potencial gigantesco, mas nós temos que despertar para isso, acordar para a vida. Até hoje a gente só perdeu tempo buscando fora. Porque, na verdade, o que a gente busca fora é o que a gente tem dentro. Nós não estamos no mundo para sofrer, a gente tem que começar a quebrar essas crenças. Não estamos no mundo para sofrer, não estamos no mundo para passar dificuldade, não estamos no mundo para sofrer essas dores que a gente vê por aí, por uma razão muito simples. A gente tem uma centelha divina dentro da gente. Que é o próprio, um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Então tudo que a gente precisa está dentro. Mas quando a gente busca fora, a gente encontra sofrimento, ilusão, dor, miséria, essas guerras. A gente não precisa de nada disso. Porque tudo que a gente precisa está dentro. E quando a gente busca dentro e encontra, que é uma coisa que a gente sempre fala, a gente transborda o que a gente tem dentro. Quem que fez isso? Quem ensinou a gente a fazer isso? O Mestre Jesus Cristo. Ele transborda amor, ele transborda prosperidade. Não pense porque ele viveu humilde, simples, que ele não era próspero. Ele era muito próspero. Ele vendia, dava, melhor dizendo, dava toda a energia que ele tinha para os outros. Porque quanto mais ele dava, mais ele recebia. E nós somos iguais. Perante Deus, nós somos iguaizinhos a Ele. Só que precisamos encontrar esse potencial dentro de nós. Encontrar essa energia criadora. Nós somos criador, co-criadores. Aí as pessoas podem falar assim, mas eu não vejo isso. Mas é só a gente olhar para o lado negativo, a gente cria as coisas negativas. Então, como que a gente faz para criar as coisas positivas? É só mudar a nossa energia. É só deixar a luz que brilha dentro de nós ir para fora. Transbordar essa luz, essa energia, esse amor, essa alegria que a gente tem dentro da gente. É aquela história que a gente sempre fala, aonde há luz, a escuridão não predomina. Aonde há a alegria, a tristeza não tem espaço. Aonde há prosperidade, a miséria não chega. Muitas vezes, né, Rafa, não é tanto o problema, tanto a doença, é o estado emocional do ser humano. E o estado emocional, se ele não está bem, já está adoecido, aquela situação só vai aumentar. Então, assim, às vezes a gente recebe, vamos falar no caso de uma doença, entendeu? Porque eu acho que é o que eu tenho mais autoridade para falar diante das situações. E assim, a
pessoa recebe um diagnóstico e se o emocional dela tá ruim, se ela mergulha naquele diagnóstico de uma forma com a emoção já bagunçada, como a gente diria, né? Aquilo só vai piorar. Aquilo vai ganhar uma dimensão. Se você entra em qualquer situação já com essa perspectiva de já estar desorganizado, aquilo só vai piorar. E muitas vezes a energia da pessoa tem uma energia boa, vibra positiva, mesmo às vezes inconsciente, mas tem essa energia boa, ela já tem metade da cura dela. E se a mente dela também for fortalecida de forma com que ela sente dessa energia que prevalece dentro, a mente dela não vai aceitar se colocar no lugar de um ser incapaz por uma situação ou uma doença. Ela já está pronta para revidar isso. Ela está pronta para combater. O emocional dela já está pronto para combater. E nesses últimos dias eu fiz uma análise muito interessante, sabe? Eu comecei a analisar diante dessas observações que ultimamente estão sendo muito intensas. E assim, a morte desse rapaz do Tião Carreiro, né? A gente conheceu, a gente trabalhou assim em, em fazenda que ele era o dono, o sogro dele era dono na fazenda vizinha e tal. Uma pessoa super animada, super. É o jeito dele mesmo, que a gente vê aí nas redes sociais, né? Da família Camparim. E assim, o que que a gente percebe disso? Ele tinha toda aquela alegria, toda. Ele preveu a situação dele naquele momento, entendeu? A gente vendo as coisas acontecendo. E você começa a analisar, você começa a sentir o estado emocional da pessoa. Às vezes tem aquele vigor, aquilo tudo, mas a energia já disse o que estava acontecendo, entendeu? E de uma certa forma ele já estava preparado, assim como acontece em vários casos que a gente vê aí, já estava preparado, porque igual as pessoas analisando tudo. E é muito interessante isso. E eu olhei para mim nessa situação, entendeu? Porque a minha situação e a situação dele diante do problema é o mesmo. Só que o meu diagnóstico eu nunca aceitei. Não por. Mas eu nunca acreditei nisso, entendeu? Tem aquela comprovação médica, tem tudo, tem medicação, mas aquilo não entra, entendeu? Porque você tem a sua energia, você sabe como você funciona. Então aquilo não casa com a situação que as pessoas impõem para você que você tá assim. E você sabe que isso não, entendeu? Então assim, o seu pensamento, a sua energia de como você pensa, de como você sente, você não se vê dentro dessa situação e você não abraça isso. Você não abraça essa situação, porque você não assimilou, não assimila, não condiz com que você, com a sua energia, você está, porque você se sente bem, você reage bem a isso, e você sabe que aquilo ali, entendeu? Você pode estar ali, aquela situação, mas você não está dentro dela. Ela está em você, mas você não está nela. É um negócio bem assim
Então eu tive umas reflexões bem interessantes e quando a gente fala isso, a energia da gente, de como a gente pensa é um fato, de como a gente sai dessas situações. Às vezes tem pessoas com o mesmo diagnóstico, seja de depressão, seja de qualquer outro problema, um se recupera porque cabeça, mente, coração, a alma, tudo vibra de uma forma diferente e consegue ter uma saída de tudo, de toda essa energia de forma mais tranquila, né? E quando a gente fala isso, a gente fala do nosso emocional, a gente fala do nosso pensamento, a gente fala das coisas que a gente carrega, das nossas crenças também, de como isso reverbera na gente como cura de tudo que nos acontece, de todas as situações, como a gente vê, como a gente sente. Então, assim, é a reação dessa nossa energia que muitas vezes a gente se cura por si só. A gente consegue sair, entendeu? Claro que a gente precisa ter os cuidados necessários que a gente precisa, mas a gente também não deixa isso dominar, prevalecer sobre a sua energia própria, a sua essência de como você funciona, de como você reage, de como o seu corpo reage a isso. É como um vírus, entendeu? O vírus vem e você ter outra situação de você, entendeu? Tratar aquilo, em vez de você se deixar aquilo te consumir, você trata. E você acaba recebendo o que você precisa. A sua energia se encarrega disso. A vitalidade do seu espírito, de alguma forma, te ajuda a contornar essas coisas. E é muito interessante, sabe? E quando a gente fala que a gente, nossa própria cura é dentro de tudo, a gente transbordar isso no nosso coração, saber, quando a gente fala que a gente sabe, porque a gente sabe, Deus dá um jeito de te dizer, vai mais um pouco, não é agora, você sabe, você pode ter o que você tiver. Se você sente ele dizer para você, não é agora, não é agora. Então, essa é uma cura que a gente adquire com a gente mesmo, fazendo essas observações. Quando você se conecta, você tem a sensibilidade. Muitas vezes isso acontece mediante de como você é inconsciente. Isso também acontece, só que você não tem consciência, mas a sua energia, ela está preparada para aquilo. É como se Deus, com a infinita bondade dele, ele sempre tivesse um jeito, tivesse não, ele tem um jeito de te proteger de alguma forma, para você continuar e ter o entendimento daquilo que acontece, o porquê daquilo e o porquê a reação do nosso corpo, a reação do nosso coração, a reação da nossa mente. Muitas vezes pode ser uma pessoa que pode ser frágil, ter a saúde frágil, mas nesses momentos a gente ganha uma energia, a gente ganha uma força que a gente não sabe
sabe, assim, definir o quanto isso é grande, mas você sabe que ela está ali, ela está presente. E às vezes você sente essa vozinha no coração falando, olha, esse negócio está aí, mas não é para você é, se deixar levar por isso, você precisa reagir a isso e trabalhar em você a energia que você precisa, a energia que vai te manter onde você precisa estar. Então, assim, é umas coisas assim muito, muito profunda e que se a gente faz tem esse olhar para a gente mesmo com essa generosidade e compreensão disso, do porquê. No começo eu me questionava muito, sabe, dentro disso. Depois eu comecei a entender, eu falei, mas isso não me pertence, eu não sei por quê, porque eu não me sinto assim, eu não, entendeu? E comecei a trabalhar isso na minha cabeça, trabalhar essas energias e mesmo inconsciente, porque eu não entendia nada de autoconhecimento, de olhar para mim para ter esses entendimentos, entendeu? Mas de alguma forma, Deus sempre acha um jeitinho, né, de guiar a gente, de encontrar o caminho que a gente precisa dentro daquilo que a gente precisa vivenciar, dentro daquilo que a gente precisa compreender. E essa compreensão vem quando você se permite, quando você não se entrega, quando você não. Não é nem questão de aceitar, é você ter essa compreensão, é você compreender que você está num estado, mas você não é aquilo. E quando você bota isso como a sua realidade, de que você está, mas você não é, as coisas ganham uma força diferente. E muitas vezes as pessoas não entendem por que, né, isso acontece. Então, assim, querendo ou não, consciente ou não, o universo, Deus sempre dá um jeitinho de te colocar onde ele precisa, na energia que precisa. A gente não abrir espaço para que o que é negativo se acomode na gente. Porque você pode ver, muitas pessoas recebem diagnósticos, entendeu? Parece que cria uma energia, que parece que aí que. E outras já. Aquilo ali parece que já enterrou, já não tem mais solução. E dentro disso, a gente consegue perceber a energia do ser humano. Então a gente precisa trabalhar isso e a gente não é só em questão de doença, é questão física, é questão mental. A gente é, a gente curar a nossa mente também, porque isso é muito importante. Quando a gente deixa acomodar coisas que a gente não sente, que não nos pertence, a tendência é só a gente adoecer. Quando a gente abraça tudo que vem de fora, toda energia que vem de fora, que não é nossa, isso também tem a tendência a nos adoecer. E hoje em dia, né, Rafa, a gente vê as pessoas estão mais doentes por isso. Tá aí a depressão, porque muitas vezes situações externas que causam. Por quê? Porque a pessoa entra nesse ciclo de abraçar o que não lhe pertence e deixa de sentir o que ela é, o que ela tem e a capacidade que tem dentro dela de expandir, de
abrir o campo dela para a própria energia, porque todos nós temos uma força que é regida pela a centelha divina, nossa centelha divina, e quando a gente sabe que essa energia está ali e ela está pronta para a gente a todo momento, e da necessidade da gente naquilo que a gente precisa para se suprir dentro desse emaranhado de coisas que muitas vezes acontece, a gente só precisa ter clareza dessa energia, dessa fonte que a gente é. Porque a gente é uma fonte de energia. A gente é aquilo que você falou outro dia, né, Rafa? A gente é uma usina de energia. A gente tem uma usina de energia divina dentro da gente, que a gente pode acionar ela no momento que a gente quiser, que a gente se dispor a fazer ela funcionar. E a gente olhar para a gente saber que ali é um espírito totalmente é, curativo, autocurativo, a gente é curativo. A gente se cura. É você sentir o que é seu. Sente o que é seu. Deixa o externo no externo. Porque muitas vezes a gente adoece mais pelo que vem de fora do que pelo que está dentro da gente. Às vezes é uma fala, às vezes é um observar algo que você observa de forma negativa. Isso adoece a gente, porque é aquilo que a gente fala, a nossa mente tem tendências, ela tende a criar situações que muitas vezes não são reais, mas quando a gente sente, quando a gente está em nós, quando a gente olha para a gente, que a gente sente essa energia, esse campo de energia, essa usina de força que a gente tem dentro da gente, a gente consegue transformar essas coisas. E a gente precisa ter essa consciência que a gente é autocurativo, a gente se cura. Mas a gente precisa, e não adianta eu vir aqui falar do que aconteceu comigo, de como foi, tá? A gente pode falar, mas cada um encontra dentro de si o seu próprio direcionamento dentro disso. O caminho de encontrar essa força que rege a nossa vida, essa luz dessa centelha divina que nos permite acender essa luz, acender essa energia, vibrar nessa energia. Cada um tem uma forma própria de ser guiado. Então, assim, a gente ter consciência que a gente pode mudar qualquer situação na nossa vida quando a gente se propõe a olhar para a gente, olhar para Deus e, acima de tudo, analisar, compreender e buscar qual é a compreensão dentro daquilo. Agradecer e reagir, agir dentro dessa energia. E a gente encontrar o nosso caminho, porque cada um tem o seu caminho próprio de cura, cada um tem o seu caminho próprio de luz. E é a gente trilhar isso dentro da gente mesmo. E quando a gente faz isso, a gente transforma essa situação, esse problema, seja lá qual for, numa luz. A gente transforma isso em cura. Mas a gente precisa querer fazer isso, a gente precisa querer trabalhar essa energia, a gente precisa estar pronto, a gente não deve, como diz, né, a gente não pode abandonar a ciência, porque ela está aí para isso.
os nossos cuidadores de alguma forma, né? Que nos sinalizam o que está acontecendo com a gente ter consciência de que a gente precisa fazer o que é necessário, mas a gente é buscar dentro da gente o que a gente precisa também, no nosso íntimo, dentro dessa energia, é a gente se tratar, a gente tratar a nossa alma, a gente tratar o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso coração e transbordar isso, fazer essa cura de dentro para fora. Os médicos têm o poder de nos curar, de dar alívio para a gente de fora, né? Mas a gente também precisa fazer isso internamente, e não só deixar para que a ciência faça, a gente precisa fazer a nossa parte também. E a nossa parte é trabalhar essa energia, é trabalhar essa positividade, é trabalhar botar essa usina para funcionar, buscar essa energia que você tem dentro, seja diante de que situação for. É a gente trazer essa força à tona, a gente trazer isso para fora, é a gente jogar isso, entendeu? Transbordar para a gente encontrar o nosso caminho de cura interno. E isso é muito gostoso, é maravilhoso quando você consegue achar esse caminho de que eu não entendia muito bem o que acontecia comigo, mas eu sabia que não fazia sentido. Hoje eu entendo o porquê disso. Hoje eu tenho essa compreensão dessa energia que mesmo inconsciente eu usava ela. Não sabia como, porquê, mas eu usava ela. Porque Deus, de alguma forma, ele encaminhou, ele mostrou, é assim que você precisa agir, é assim que você precisa se colocar, é assim que você vai encontrar dentro de você o que você precisa. Então, assim, a gente buscar, sempre que necessário, ativar essa energia de força, essa energia dentro da gente, a gente ativar, como o Rafa diz, essa usina que a gente tem dentro da gente, ativar e botar ela para trabalhar a todo vapor. Porque muitas vezes a nossa cura depende disso. Que às vezes o médico, às vezes o psicólogo faz a parte dele, faz tudo o que é necessário, mas a gente precisa ter essa força de querer ir de encontro com isso e de encontro com quem está vindo de encontro para te ajudar. Então, assim, é a gente trabalhar essa energia, é a gente ter essa consciência de fazer o nosso melhor de dentro para fora, enquanto a ajuda de fora para dentro também venha. Mas você precisa fazer. A maior parte fica ali para a gente mesmo, a forma de reagir a isso, de reagir às situações, de colocar essa energia para funcionar. Eu acho que é isso, né, Rafa? Continua fazendo e complementando. Quando a gente recebe, vamos pegar esse gancho, uma notícia, né? A gente tem duas escolhas. Ou a gente ativa, né, as nossas energias de superação, ou a gente se entrega para aquilo. Né? Mas o que é o importante? A gente entender o seguinte: existe um equilíbrio das coisas. Né? Então, vou pegar um exemplo assim: você vai tomar um remédio, você vai tomar um chá, você tem o poder de potencializar aquele remédio, aquele chá, para que o resultado seja mais rápido, seja mais eficaz. Nós temos esse poder dentro de nós, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Se a gente acredita naquela cura, né? Só que não basta só isso, a gente precisa buscar o equilíbrio. A nossa cura mental, nossas crenças, trabalhar as nossas crenças,
trabalhar os nossos pensamentos. A nossa cura emocional, trabalhar o equilíbrio das nossas emoções. E no final das contas, se questionar por que aquela doença está acontecendo. Por que aquilo aconteceu? Mas você tem que buscar essa compreensão dentro de você. É o equilíbrio. Escuta o que vem de fora, mas busca dentro de você por que aquilo está acontecendo com você. Essa é a resposta mais importante que você tem que ter. E dentro disso, né, as pessoas vão descobrir que tem que trabalhar os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as atitudes. Então, como a gente fala, tudo é energia, tem que buscar esse equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto o mar, o equilíbrio. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, as pessoas terem essa consciência daqui para frente, que as pessoas, elas estão doentes, mas elas não são doentes. E dentro disso, buscar os porquê. Se questiona, busca fora, mas busca principalmente dentro. Por que é que está acontecendo aquilo comigo? Só que tem uma coisa muito interessante. Aceite a realidade como ela é. Porque as pessoas, elas se entregam na vitimização, elas se entregam na não aceitação, elas resistem à realidade do universo como ele funciona. Essas são as principais doenças do ser humano. Não é o que sai no corpo. É muito mais a questão energética, energia, das pessoas aceitar como o universo funciona. Porque quando a gente aceita, né, a gente acaba compreendendo como a gente busca a cura das coisas. E está tudo dentro de nós, está tudo dentro da nossa essência, que é o espírito. Que é o nosso espírito, é a nossa alma. Quando a alma está doente, reflete no corpo. Então a gente precisa entender esse equilíbrio e buscar as soluções. Só que consciente de que as soluções já existem e elas são como tem que ser. E a gente precisa aceitar isso e caminhar de acordo com essa realidade. Porque se a gente parar para pensar, quando Deus, né, trouxe o conhecimento e falou: ama o próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Qual é a profundidade disso? Nós temos que buscar isso. Quando ele fala lá, né, quando o Mestre Jesus fala: a tua fé te curou. O que isso significa? O quão profundo eu tenho que ir nisso para entender? Qual é o tamanho da fé das pessoas? E aí ele responde em outra, né, em outro ensinamento, em outra passagem: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, falar para a montanha, saia daqui, a montanha sai. Tem que ter algum sentido, tem que ter algum aprofundamento mais profundo nesses ensinamentos que nós precisamos buscar. E onde é que a gente busca isso? Dentro de nós mesmos. Ele fala lá, né? Vós sois deuses. O que isso significa? A gente tem o poder de transformar tudo que a gente quiser. Mas a gente tem que seguir a realidade do universo. Então a gente tem que ter essa consciência e daqui para frente buscar esse equilíbrio, né, entre o dentro nosso e a manifestação fora. E aí a gente vai chegar em conclusões maravilhosas, né, que a gente não está percebendo no momento. Que é as curas que a gente busca, é as prosperidades que a gente está de atrás, né, é a alegria
que a gente não encontra em lugar nenhum, é a felicidade que a gente não vê por aí. Por quê? Está tudo dentro. Se a gente buscar com vontade, com querer, a gente acha. Porque o ensinamento já foi trazido para nós. Só que nós o quê? Não praticamos. Olha a nossa falha, né? O conhecimento, o ensinamento já está aí. Mas a gente não pratica, a gente não se aprofunda. Já pararam para pensar a profundidade do amar o próximo como a si mesmo? A gente não chegou nem a 0,0001% do que isso significa de verdade. Porque a gente, como ser humano, né, Rafa, a gente falha, porque quando a gente fala isso em como um ser humano mesmo, esse amor a gente agrega só aos que a gente tem próximo, a família, se restringe a isso. Mas a palavra de Deus, ela diz, né, que é aquilo que a gente fala, a gente precisa sair dos portões da nossa casa. A gente não tem que escolher pessoas para olhar com verdade, para olhar com amor, para olhar com generosidade, porque não é só o ciclo familiar que está, né, englobado nisso. Quando ele fala isso, ele fala de um todo. Ele não fala da nossa família em si. Ele fala de um todo. Ama o próximo. O próximo é todo aquele que está ali, que convive, que vai, que vem. Então, assim, a gente precisa ter essa profundidade, né? São muitas frases bíblicas que as pessoas usam muito, mas não conseguem captar a energia da palavra, da frase, o sentido, o real sentido daquilo. Fazem análise limitados. Limita o ensinamento, limita a forma de como ele viveu, porque se a gente pega, analisa tudo de como foi a vida dele, a gente vai ver a expansão que é. Ele nunca se limitou em situações ou em falas, entendeu? Ele expandia e não tinha esse nem aquele. Era o todo, era o todo. Então isso, ultimamente, tem muita coisa que está fazendo muito sentido, assim, nessa energia da gente aprofundar nesses ensinamentos. E se a gente se aprofundar nisso, a gente vai entender muita coisa que está acontecendo. A gente vai entender muita coisa de como a gente é. E ele traz a resposta disso, né? As nossas falhas, né, Rafa, até como ser humano. Você vê que tem uma passagem que ele diz assim, venham até ele e fala assim, mestre, né, Jesus, a tua mãe está te procurando. E ele responde, né, quem é minha mãe? E qual que é a resposta, né, que ele dá? Aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, de Deus, é meus irmãos, é minha mãe. Ou seja, o próximo, todos. Então, quando a gente para refletir, a gente tem o conhecimento para ser feliz, só que a gente tem que pôr em prática.
E tem que praticar isso. Entender que a gente, como um todo, somos, vamos usar a palavra que ele usa, irmãos. Somos irmãos. Aquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo, né? E dentro disso, eu trago para as pessoas tirar um momento, né, de reflexão para meditar. Se perguntem, né, o quanto você ama a Deus. E ao mesmo tempo, se pergunte o quanto Deus te ama e veja se você consegue chegar a uma conclusão da diferença disso, ou da igualdade, ou do tamanho que é isso, né, da profundidade que é esse quanto eu amo e quanto ele me ama, e reflita a vida, ou como né, você gosta de falar, observa a vida, observe só um pouquinho da vida, o quanto Deus ama a gente, e o quanto a gente ama a Deus, porque para a gente amar a Deus, a gente tem que amar o próximo. E o próximo é a natureza, é os animais, é tudo. Então, analisa a vida como ela é, observa a natureza com carinho e veja o quanto Deus ama a gente. E se pergunte o quanto eu amo a Deus. São reflexões, né, Rafa, que a gente vai tendo diante daquilo que a gente vai estudando, que a gente vai buscando. São coisas muito profundas, né? E que faz um sentido absurdo, absurdo. Aí você começa a mergulhar nisso, você começa a ir na profundidade dos ensinamentos e a gente mesmo se questiona, né? O quanto ele abriu mão pela humanidade, né? E às vezes a gente se pergunta o quanto eu daria, né? Até que ponto eu daria, ou o que eu sou capaz de fazer, será que eu teria a capacidade de ser como ele? Entendeu? Olha a generosidade, você começa a analisar, você percebe o quanto ele é grande, né? Porque você imagina você morrer hoje, o ser humano, se você falar assim, você precisa morrer para salvar alguém da sua família, dificilmente vai, entendeu? Imagina para salvar uma humanidade, que são pessoas falando como uma visão humana, entendeu? Aí você percebe a generosidade do ser, entendeu? A grandiosidade da presença, da energia dele. E o quanto a gente é insignificante, porque às vezes a gente é incapaz de amar o outro, ele não pediu pra gente fazer o que ele fez. Ele simplesmente pede pra gente amar o nosso próximo, pra gente nos conhecer. E que vai ser bom para nós Entendeu? mesmos, né? Exatamente. É o que ele pede, o seu próximo, entendeu? Como a ti mesmo. Então, assim, a gente começa a fazer essas análises. O quanto a gente precisa ser curado de tanta coisa. Não é só de doença. É a nossa alma, o nosso espírito precisa de cura. E vem o entendimento por que estamos aqui. A gente está aqui para evoluir, para se curar daquilo
que de alguma forma a gente é incapaz de fazer pelo egoísmo, pela raiva, pela tristeza, entendeu? Por tantas outras coisas. Então a gente precisa começar a analisar essas coisas, a gente precisa ter profundidade nisso. A gente olhar o próximo com mais atenção. A gente começar a exercer o que ele pede, sabe? Pra gente, no mínimo, chegar perto de algo, a realizar algo do que ele aplicou no mundo, né? Do que ele foi. Então, assim, a gente começa a fazer esses análises, dentro do estudo que a gente faz, a gente começa a buscar e, e olhar para a gente mesmo e se questiona o quanto eu sou capaz de fazer algo para, no mínimo, ter a grandeza que ele teve, que ele tem, né? E assim, e o que ele pediu para a gente é tão pouco. O que ele pede para a gente é tão pouco, né? Mas a gente precisa abandonar, a gente precisa se curar das doenças da nossa alma. Porque o ser humano ele adoece muito por ele mesmo. Às vezes ele mesmo encontra doença, ele mesmo encontra as situações que ele mesmo cria. Ele só vive o que cria, porque ele não tem capacidade de se curar. Ele não tem a lucidez de olhar para dentro de si mesmo, fazer o análise que precisa, olhar. Eu acredito sim que a gente precisa olhar para a face de Deus, não assim como uma forma que a gente cria uma forma, mas a gente saber que Ele é, onde a gente observar, onde a gente vê, a gente sente a presença e a gente fazer esse análise da gente mesmo, entendeu? Porque Ele é tão generoso que além de fazer o que fez por nós, ainda nos deu de acréscimo tudo que a gente tem, toda a beleza que a gente vê, todo o som que a gente escuta, o poder da gente poder falar, entendeu? Sentir e a gente poder transbordar isso. Então, assim, onde que a gente pode olhar para a gente mesmo e falar onde eu posso melhorar, né? Porque ele pediu tão pouco. E o quanto a gente consegue fazer disso? Será que a gente faz isso? A nossa consciência, entendeu? Trazer isso para a consciência e nos perguntar, fazer essa pergunta para nós mesmos, o quanto disso eu consigo um pouquinho por dia, um pouquinho dessa energia, o quanto eu contribuo com o que ele nos pede, que é tão pouco diante do que ele é, do que ele fez e do que ele faz todos os dias pra gente. Tudo que ele entrega pra gente todos os dias. Qual a dificuldade às vezes que a gente tem, né, de compreender, de ter essa compreensão do quanto a gente recebe, do quanto a gente tem, e a gente nunca está satisfeito com nada. O ser humano ele não tem satisfação, entendeu? E a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar nisso. A gente precisa trabalhar essas energias na gente.
o tempo inteiro e é todos os dias. São coisinhas, são detalhes que se a gente parar para analisar, a gente também sabe que não é nada, são coisas que a gente, se a gente quiser, a gente faz todos os dias. É olhar para a vida, é olhar para o todo, sabe? E verdadeiramente sentir a energia desse amor que ele nos pede, ver ele em todos os detalhes, ver ele em tudo que a gente que nos cerca e a gente poder agradecer, só agradecer e praticar o mínimo do que ele pediu. E a gente consegue fazer isso quando a gente se propõe a fazer. A gente se curar de nós mesmos, a gente precisa se curar. E a gente precisa acessar essa força, a gente precisa acessar essa energia que a gente tem dentro de nós, essa centelha divina, e botar ela para funcionar. Trazer, apresentar, deixá-la transbordar. E assim, procurar praticar o tempo inteiro os ensinamentos de forma profunda. É não a gente, porque em muitas situações o conhecimento de alguma forma as pessoas não se aprofundam. E o interessante é quando você consegue aprofundar e você, trazer para dentro e começar a fazer o análise. Não é analisar fora, é analisar a gente mesmo. É a gente transformar essa energia. A gente transformar e criar essa vontade de fazer isso. E estar ciente de que ele está presente a todo momento. Ele se apresenta, ele se manifesta, te dá resposta das coisas que você precisa, que você espera. Ele se apresenta o tempo inteiro, de formas das mais diversas. A gente só precisa estar atentos e conectado para a gente receber o que a gente precisa. Se é boa, agradeça. Se não é tão boa, também tenha compreensão do porquê e aceita, agradeça. Transforma o que precisa transformar. Porque os tempos podem ser bons e podem ser difíceis. Isso depende da gente. Isso depende muito mais da gente hoje. Porque a gente está aqui para transformar, a gente está aqui para evoluir. E a nossa evolução tem tudo a ver com o ambiente que a gente está. E a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, quando a gente começa a se curar de dentro para fora, o cuidado com os nossos pensamentos, o cuidado com os nossos sentir. E a gente nos policiar, entendeu? Dentro disso. E aquilo que. E a gente ter consciência que a gente muitas vezes se esconde das pessoas, a gente pode esconder o que a gente é das pessoas, mas a gente não consegue esconder dos olhos de Deus. Quando a gente vivencia isso com essa energia e ter essa profundidade, e você ter essa consciência que é assim que funciona, é assim que ele trabalha,
é assim que Ele cuida de nós o tempo inteiro. A gente começa a transformar, porque a gente sabe, e tá tudo aí, Rafa, tudo está se apresentando para a gente de forma genuína. É as energias, são as situações, muita coisa que ele criou, que a gente está vendo se realizar. A gente está vendo muita coisa se cumprir. E a gente sabe, a gente consegue compreender. E não está fora, porque ele já sabia de como seria o ser humano com a energia, como tá, entendeu? Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa colocar a nossa energia também no planeta, no mundo, nas pessoas, entendeu? Transbordar, não colocar nas pessoas, mas de transbordar. Porque de alguma forma, quando a gente transborda de dentro para fora, a gente acaba reunindo outras pessoas nessa mesma energia, nessa mesma união de transformação. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? A gente, o planeta, a humanidade, ela precisa entrar numa frequência, né? E a gente só vai conseguir isso se cada um começar a se curar, se cada um buscar a cura de si mesmo. E dentro dessa cura, a gente transbordar toda a nossa energia e esse transbordar, juntar com outros transbordamentos e a gente criar uma energia só. Então a gente precisa ter esse entendimento. Buscar fazer a nossa parte, né, Rafa? Cada um dentro do que é, dentro do que pode, dentro do que sente e, e fazer esse olhar, ter esse olhar para si mesmo e a gente, por mínimo que seja, que a gente conseguir fazer um pouquinho por dia dessa mudança com a gente mesmo, a gente já está fazendo uma grande coisa, né? A gente não precisa explodir de uma vez só. Ótimo, maravilha, quem consegue fazer isso, né? Mas se a gente consegue transformar todo dia um pouquinho que seja as coisas que não tá tão legal em nós mesmos, né? Para melhorar isso, a gente já está fazendo uma grande coisa, a gente já está em movimento, a gente já está em ação para mudança, para transformação. E eu acho que isso é importante, né? A gente querer contribuir com o Criador em tudo que ele diante de tudo que ele já fez, cria e nos dá em abundância todo santo dia. E a vida está aí para a gente observar e a gente saber que essa é a realidade. Que a gente não está falando nada com insanidade, porque ele é. E a presença dele está constante em tudo. Então, se a gente parar para observar, para fazer os análises que a gente precisa da gente mesmo e conseguir fazer essas observações, a gente vai ver. A gente nem precisa sentir, porque a gente já sabe que ele é. E a presença dele é constante. A gente aceitando ou não, acreditando ou não. Essa é a realidade, né?
É isso, Rafa. É isso. Fechou. E a gente precisa só ter essa compreensão, né, Rafa, de que a gente é capaz. A ajuda de fora é bem-vinda, é maravilhoso. É, são pessoas, de alguma forma, especiais que vêm para nos ajudar, para nos sinalizar as coisas, mas a gente sabe que essas pessoas mesmo, elas muito bem preparadas, se a gente não fizer a nossa parte, assim como é com Deus, né? Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não consegue obter o sucesso que a gente precisa, seja na cura, seja na realização do que a gente precisa. Então, assim, é movimento de Deus, é movimento dos profissionais que estão aí para nos ajudar, mas o mais importante é o nosso movimento. É a gente querer se curar, é a gente querer transformar. E quando se junta tudo numa energia só de fazer o que precisa ser feito, Deus abençoe e tudo acontece como precisa acontecer, né? Então é a gente ter essa consciência. Deus ajuda, Deus nos dá, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Os profissionais da saúde, entendeu? Faz a parte deles, mas a gente também precisa fazer a nossa. A gente precisa se cuidar, a gente, aceitando ou não, a gente precisa fazer o que tem que ser feito e estar em paz com isso, do que você está diante do que você pode e o que você consegue fazer. E fazer com uma energia dessa força, dessa divindade que a gente tem dentro da gente, de transformação, porque a gente pode também se transformar e realizar, às vezes, um milagre que muitos esperam, né? Mas não sabem nem como acessar isso. Esse milagre é essa confiança, é essa certeza de que Deus de que a vida está aí. E a gente precisa só acessar e fazer a nossa parte dentro do que nos é permitido. E podemos sim ser a nossa cura. Quando a gente se permite começar a fazer a cura de dentro para fora. É como você fala, né, Rafa? Lá. O que vem de fora é acréscimo. A gente precisa fazer a nossa parte. Tudo é acrescentado quando a gente faz a nossa parte com amor. A gente quer de verdade fazer o que precisa ser feito. E a gente recebeu o que é nosso, com a nossa energia, e com a nossa gratidão. Porque se a gente tem essa força, a gente também tem um ser superior que nos permite isso. E a gente abraçar isso com vontade, né? E da minha parte, eu acho que eu já falei até demais, né? Você tem alguma coisa para acrescentar? Você
Fechou? É isso aí. Perfeito. Então é isso. A gente só tem que agradecer, né, Rafa? Só. Agradecer e botar a mão na massa. Fazer a nossa parte, né? Sempre. Então é isso. Então vamos finalizar. Obrigada pela presença de vocês e Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada e até a próxima, né, Rafa? Isso aí. Obrigado, gente, pela presença. Uma boa noite e até a próxima. É isso aí. Tchau. Isso aí.